Bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Linha de Frente. E hoje o episódio é sobre dignidade, valorização de quem faz o nosso dia acontecer. Por muito tempo, o trabalho doméstico foi invisível, desvalorizado, esquecido nas entrelinhas da lei. Mas hoje essa realidade vem mudando, graças a profissionais que lutam para que cada direito seja reconhecido e que cada voz seja ouvida. E para falar sobre esse tema tão necessário, eu recebo um advogado que tem se destacado para defender as causas que transformam vidas, com conhecimento técnico, com sensibilidade e, claro, muito propósito. Ele mostra que o direito é uma ferramenta de justiça e inclusão. No episódio de hoje, ele vai nos ajudar a entender melhor quais são os direitos das trabalhadoras domésticas, o que mudou nos últimos anos e por que é tão importante conhecer e respeitar essa legislação. Com vocês, no Na Linha de Frente, o advogado Marcos Monteiro, para uma conversa esclarecedora, humana, inspiradora, sobre a força e o valor que de quem cuida de lares e constrói dignidade com as próprias mãos. Seja bem-vindo, doutor Marcos Monteiro. Boa tarde, né? É um prazer estar aqui. Muito bom poder ajudar a esclarecer esse trabalho que, na verdade, ele ainda continua um tanto assim muito invisível aos olhos da fiscalização do governo. Porque como é um empregado doméstico, não existe uma fiscalização que possa entrar dentro da casa da pessoa para ver como anda, né, essa prestação de serviço bem escondido. Então, nós vamos esclarecer aqui e vamos falar sobre o comportamento dela em relação a ela mesmo se ajudar a manter o direito dela e não perder esse direito, entendeu? Alguns passos que ela precisa tomar para não perder esse direito dela que não foi reconhecido e que está prestes a ser reconhecido. Então, você, empregada doméstica que está aqui assistindo esse podcast com o Dr. Marcos Monteiro, fica bastante atenta, que ele vai entregar muito conteúdo para você saber de todos os seus direitos. E para começar aqui, Na Linha de Frente, uma pergunta que eu estou muito curiosa para saber. Como que despertou e o que te motivou a se especializar nessa área de defesa dos direitos das empregadas domésticas? Bom, inicialmente é bom dizer que minha avó era uma empregada doméstica. E eu tenho muita lembrança dela e do sofrimento dela. E como terminou ela, né, sem direito nenhum. Isso me despertou, entendeu? Eu vi que as empregadas domésticas, elas se perdem dentro do direito porque elas acabam se incluindo como um parente, mas não é um parente. Ela acaba se sentindo como um ente familiar, mas ela não é. Porque na hora de ser mandada embora, ela vai ser mandada embora, ela vai ser demitida e se não tiver o direito reconhecido, ela vai precisar, de alguma forma, de um advogado para poder ajudar ela. E minha avó foi isso. Minha avó, ela terminou os dias dela, que ela trabalhou em casa há 10, 12 anos, né? E acabou não sendo reconhecido o direito e ela morreu sem ter o direito dela reconhecido. Por muito tempo, a gente passou por essa grande desvalorização das empregadas domésticas. Mas desde a PEC das domésticas, muita coisa mudou, né? E quais foram as principais conquistas legais dessa categoria nos últimos anos? O reconhecimento dela como empregada, né? A empregada doméstica, ela tem direito à carteira dela anotada como empregada, um contrato anotado na sua própria carteira, que hoje é a carteira digital. E o empregador, muitas vezes, se esquiva disso porque ele tem que fazer o e-social. O e-social é uma comunicação eletrônica ao Ministério do Trabalho. E para ele fazer isso, ele precisa estudar,
ter técnica de informática para poder fazer isso. Quando ele não consegue, ele tem que contratar um contador para fazer isso. E muitos deles se esquivam dele e não assinam a carteira da empregada ou simplesmente abandonam ela e não querem mesmo pagar os direitos dela. Mas ela tem sim o direito ao contrato de trabalho, que é a carteira dela anotada, ela tem direito ao FGTS dela. Ao longo dos anos, a empregadora já começa a pagar a multa rescisória dela do FGTS. Ela tem direito ao aviso prévio, ela tem todos os direitos que o empregado urbano tem. Hoje ela é reconhecida, foi reconhecido os direitos dela e ela tem todos os direitos que o empregado urbano tem. Maravilha. E é uma profissão que tem muitas irregularidades, que cada vez mais o Poder Judiciário, as leis estão trabalhando para que essas irregularidades sejam cada vez menores, mas a gente sabe que ainda tem muita empregada doméstica trabalhando na informalidade. Você falou sobre uma questão sobre o assinar a carteira, que essa é uma das maiores irregularidades em relação à empregada doméstica. Fala um pouco mais sobre outros tipos de irregularidade que ainda acontece hoje em dia. Bom, a irregularidade maior é não fazer a comunicação do e-social. Porque quando o empregador faz a comunicação do e-social, quando ele paga as verbas do empregado doméstico, já está tudo ali. Tudo já está dentro do e-social, entendeu? O FGTS, o INSS, a multa rescisória está dentro do e-social. Então, a maior irregularidade é essa. Se o empregador assinou a carteira física, já está de bom tamanho também para começar. Mas se não fizer o e-social dela, a comunicação ao Ministério do Trabalho, então ela não vai ter esse direito já depositado. O FGTS, que é a conta dela, né, do fundiário, que eles chamam de fundiários, depósitos fundiários dela, que é o fundo de garantia depositado, porque não tem o e-social. Então, o e-social é uma coisa que deve ser feito, se não fizer, ela vai ter que procurar um advogado. Então, ela tem direito ao FGTS, a multa rescisória, o aviso prévio, férias. As férias não é só um salário, é bom se falar isso. Porque tem empregada doméstica que eu atendo, que a empregada doméstica ela diz, olha, eu ganho 1.500 por mês. Ela me deu as férias. Aí eu pergunto, quanto ela te deu? 1.500? Não, não é isso. Ela tem que dar 1.500 mais um terço, que é um terço constitucional. Então ela tem direito, retornando, aviso prévio, FGTS, a multa rescisória do FGTS que tem que ser depositado ao longo dos anos quando vai trabalhando. Ela tem direito a férias, um terço constitucional. 13º, né, que é aquela gratificação natalina, ela tem direito, entendeu? E os outros direitos eles vão surgir a partir do que aconteceu na relação de trabalho, entendeu? Entendi, doutor Marcos. Para a gente esclarecer e esmiuçar cada vez mais esse assunto sobre a empregada doméstica. Sim. Você iniciou falando sobre essa familiaridade que muitos patrões constroem, fingem construir, bem entre aspas, ali com a empregada doméstica para ela se sentir ali pertencente da família. Mas quando acontece ali algum problema, quando se fala ali sobre os direitos, isso de fato não acontece. E eu andei pesquisando também sobre os abusos dentro da casa, dentro ali do trabalho, que as empregadas domésticas sofrem. Então, ainda existe muita irregularidade, mas fala um pouco mais sobre esses direitos que a empregada doméstica tem, mas que muitas vezes ela não sabe que tem e que passa ali por situações que ela não detecta ali que está passando por um abuso, por um caso ali de violência emocional. Como que funciona isso para a empregada doméstica, doutor? Bom, retornando. Você, empregada doméstica, você tem direito ao seu contrato de trabalho, que é a sua carteira anotada pelo empregador. Você, empregada doméstica, tem direito ao FGTS, às multas rescisórias. Você, empregada doméstica, tem direito a férias, um terço constitucional. Você, empregada doméstica, você tem direito também ao 13º. Agora, há uma cilada do empregador. É uma cilada. Ele constrói uma relação de, estou dizendo todos, né? Vamos
também tirar aquelas pessoas humanas e boas de coração, que ao final dá todo o direito que o empregado tem. Enfim, nós temos aí uma classe de empregadores domésticos que ele cria um clima de família que, na verdade, é uma armadilha para prender o empregado nele como se família fosse. Mas ele não é, ela não é só família. Ela não é um ente familiar. Ela continua a ser empregada. Ela não é eventual, né? Ela é uma empregada que tem que ir quase todos os dias. Ela vai de segunda a sexta-feira trabalhar, geralmente de 7 às 17, de 7 às 18, exceções aquelas que dormem, né? Então, ela vai de segunda a sexta ou até sábado, de 7 às 17, tem uma carga horária de 48 horas. Empregada doméstica, a sua carga horária é de 44 horas. Se ultrapassar isso, você tem direito a horas extras. Você tem direito ao domingo, em dobra. Presta bem atenção. E aí o que acontece? Cria aquele clima, e aí vai passando. Eu peguei empregada doméstica agora, me perguntando hoje, me indagando, ela trabalha há 8 anos, até hoje não tem a carteira anotada. E ela não tem como chegar no empregador e falar para ela se sente uma família, ela diz, não tenho coragem de falar isso com ele. Né? E toda vez que eu toco nesse assunto de forma indireta, ele se esquiva e diz que se é bobagem, deixa isso para lá, no final acerto contigo. Entendeu? E aí muitos empregadores, o que acontece? Morrem com a empregada doméstica dentro da casa. Aí ela diz o quê? Meu contrato acabou. Mas, um momento, qualquer empregador que se beneficiou do teu trabalho empregada doméstica dentro daquela residência, ou mora dentro daquela residência, ou esteve naquela residência de forma alternada, mas se beneficiou do trabalho da empregada doméstica, você pode acionar em juízo essa outra pessoa que não foi ela que te contratou, mas ela se beneficiou do seu trabalho. E falando sobre as violências, são inúmeras. A empregada doméstica, ela sofre constrangimento de humilhação, xingamento de palavrão, gritaria. Como o empregador acaba englobando ela dentro da família, acha que pode alterar a voz com a empregada doméstica e humilha ela, constrange ela. E a empregada vai sofrendo aí, que nós chamamos de assédio moral. Você está sofrendo assédio moral. E aí você poderia me perguntar, doutor Marcos, como é que eu posso fazer, que me perguntaram essa semana? Eu não tenho prova nenhuma. Fala, então começa a construir provas. Por quê? A empregada doméstica é aquela que fica sozinha com o empregador dentro do recinto. Então ela precisa de testemunha e não tem. Então ela precisa o quê? Gravar, guardar as mensagens de WhatsApp, né? A semana retrasada me veio uma empregada doméstica, a empregadora deixou ela nua dentro de casa, rasgou a roupa dela todinha e deixou ela trancada dentro do quarto, né? Ela veio até a mim, eu falei, vamos para a delegacia. Nós fomos para a delegacia. E ali nós começamos a construir os direitos dela. Mas é muito importante você, empregada doméstica, saber que você precisa gravar as conversas. Peguei uma empregada doméstica o mês passado, se não me engano, não me lembro quando, pouco tempo. Ela disse que a empregadora não deixava ela usar o celular dela. Ela falou, mas você tem criança em casa, você precisa do celular. Mas ela não deixa usar. Qual seria a saída, então? Usa o segundo celular, né? Falei para ela, usa o segundo celular, coloca o segundo celular dentro da sua roupa para você poder gravar. Porque se ela está te xingando, ela está te agredindo, ela está te humilhando, né? Isso chama-se assédio moral, né? E aí há uma coisa também chamada violência doméstica no âmbito do trabalho da empregada doméstica. É um assunto que a gente pode falar sobre isso. Maravilha, então vamos falar. Quais são as principais violências domésticas que elas enfrentam? Primeiro, a empregada doméstica ela sofre uma violência patrimonial. O empregador não paga o salário dela. Ela já está ali há 8 anos, não tem a carteira anotada, não foi reconhecido o direito dela, ela já está com uma idade de 58, 59, 50, 60 e pouco, está perdida dentro dos direitos dela.
criou um âmbito de amizade, mas ele usa o poder patrimonial. Como? Não paga o salário dela. Diz que se ela não fizer isso e isso, ele também não vai pagar ela. Se não fizer isso ou aquilo, eu não vou pagar o teu 13º. Se não fizer isso ou aquilo, eu não vou pagar tuas férias. Isso é violência patrimonial. Outra violência é o constrangimento mesmo diário, a humilhação, a violência, o xingamento. Também existe a violência física, a integridade física. Essa minha cliente passou, ela foi empurrada para dentro do quarto e foi toda rasgada e foi despida dentro do quarto, ficou trancada dentro do quarto, né? A outra violência também que a empregada doméstica sofre, além de patrimonial, o assédio moral, a violência patrimonial, ela sofre também uma violência diária pela a quantidade de carga horária. Isso também é uma violência. Isso vai contra a dignidade do trabalhador, né? Uma quantidade de carga e jornada muito grande. E aí ela precisa, muitas vezes, ficar o dia todo, e aí nós temos um idoso dentro da casa. E aí o empregador fala, eu vou precisar que você durma com o meu pai, eu vou precisar que você durma com a minha mãe. E aí o que acontece? Ela é obrigada a ficar na casa. E aí ela não vai ter sono, ela não vai poder dormir, porque o idoso acamado, ela precisa mexer no idoso, ela precisa trazer água de noite, remédio, ela não vai ter sono e ela vai ter uma carga horária estendida muito grande. Isso aí vai contra a dignidade do trabalhador também e é uma violência, né? Entendi. Então são muitas violências e que boa parte ali das empregadas domésticas acabam achando isso normal, né? Então, você que está aqui assistindo e começou a detectar que você passa por isso. E aí, doutor Marcos, qual a primeira coisa que a empregada doméstica que acabou de detectar que ela está passando por isso, de atitude ela tem que tomar? Bom, primeira coisa que a empregada doméstica tem que fazer é começar a gravar tudo, né? O gravador, nós temos um gravador aí que grava 24 horas, 48 horas no próprio celular. Se ela não deixa usar o seu celular, você tem que ter o segundo celular. Você precisa guardar as provas, as conversas de WhatsApp, né? Se tiver outra empregada doméstica trabalhando dentro do âmbito, ela serve como testemunha. Mas é muito difícil outra empregada doméstica ser testemunha, porque ela vai continuar trabalhando ali e você vai ser demitida. Ela vai continuar, não quer perder o emprego, ela não vai contra o empregador. Então, ela prefere não ser sua testemunha. Então, a primeira coisa é começar a guardar a prova. A segunda é procurar o advogado especialista nessa área, né? Porque o advogado especialista ele vai trabalhar preparando todo o conjunto de provas primeiro, né? Para depois entrar com uma rescisão indireta. Você, empregada doméstica, tem direito à rescisão indireta. A rescisão indireta é uma justa causa que você dá no empregador. Você está sofrendo assédio moral, assédio... Outro assédio que eu não falei aqui, outra violência aqui que é importante se dizer, que é o assédio sexual e a importunação sexual e até o estupro. Empregadas domésticas que sofrem estupros, que sofrem importunação sexual e sofrem o assédio sexual. O assédio sexual é aquela conversinha mole do empregador, vamos sair, vamos dar um passeio, não sei quem entra no meu carro e tal. Isso aí é o assédio sexual já, vamos no bar, vamos tomar... Isso já começou o assédio sexual, né? Não é só um convite, você já reparou que existe uma intenção, né? O dolo está na intenção, no subjetivo de querer alcançar alguma coisa ilícita. Então, tá ali em que o empregador começou já a investir, né, numa tentativa de partir para uma relação sexual com a empregada doméstica. Então, ele começa o assédio sexual. A importunação sexual é quando ele coloca a mão, ele tenta abraçar, né, ele dá um beliscão, ele passa a mão no cabelo, sem a autorização dela. Né? E o estupro nós já sabemos o que é. Então, isso também é outra violência doméstica. O que ela tem que fazer? Ela tem que gravar. Né? Não adianta a empregada doméstica você achar que ele vai ser obrigado a levar a câmera do condomínio.
a imagem do condomínio. A câmera filmou, ele não é obrigado a fazer prova negativa contra ele. Você precisa ter a sua gravação. Você precisa ter as conversas no WhatsApp, né? Você precisa ter fotografia de comprovante de endereço, porque ali na conta de luz tem o CPF dele. Apesar de que hoje nós temos vários aplicativos que simplesmente com o nome a gente já pega a vida da pessoa toda, entendeu? Em termos de pesquisas, né? No próprio Google você consegue colocar o CNPJ da pessoa e pegar ali o nome do sócio, né? Porque às vezes a empregada doméstica está trabalhando dentro de uma casa, mas a carteira dela está assinada com CNPJ. E aí? Ela é uma empregada doméstica ou não? A carteira dela está assinada como CNPJ, empregada doméstica. A sua carteira está assinada com CNPJ do escritório do teu patrão. Você é empregada doméstica ou não? Você é empregada doméstica. Como é que é essa questão de ser empregada doméstica? O seu trabalho é no núcleo familiar. O seu trabalho é dentro da residência. No âmbito da família, dentro da área doméstica. É ali o seu trabalho, você é empregado doméstico. Não interessa se a tua CTPS, a tua carteira de trabalho foi anotada com CNPJ. Não interessa. O que interessa, na verdade, é o que acontece diariamente. E para provar isso, você precisa das gravações, das filmagens, seja lá o que for que você possa arrumar. Testemunha é o que eu estou dizendo. É difícil arrumar testemunha para empregada doméstica. Então, tem que cada vez mais se munir ali das provas e entrar em contato com um advogado para entrar aí com uma ação e garantir todos os seus direitos. E, doutor Marcos, compartilha com a gente um caso marcante que demonstra aqui na aplicabilidade correta ali da lei que pode transformar a vida dessas profissionais. Bom, são muitos casos, né? Um caso marcante que eu tive foi uma empregada doméstica que sofreu assédio sexual. E ela procurou o escritório depois de 3 anos de trabalho e foi o filho do patrão que praticava esse assédio sexual contra ela. Ela me procurou e perguntou para mim como ela deveria agir. E eu falei para ela, você precisa ter gravações. E ela realmente foi forte nesse assunto. Ela pegou o celular dela e conseguiu um outro celular. E o celular dela, ela deixou desligado, o celular dela, como a empregadora queria, ela deixou o celular dela desligado em cima do móvel e ficou com outro celular escondido dentro da roupa. E o rapaz, naquele dia, parece que ele já havia bebido alguma coisa, e começou a investir no assédio sexual. Ela conseguiu provar. E aí não foi só um dia. Ela gravou o primeiro dia, gravou o segundo dia e terceiro dia. E aí ela conseguiu uma rescisão indireta e ainda ganhou o dano moral pelo assédio moral que foi gerado no âmbito e no local de trabalho. Assédio moral contra a empregada doméstica dentro do âmbito do trabalho. Ela ganhou um dano moral pelo assédio de R$20 mil, entendeu? O que, no meu ponto de vista, é pouco demais, porque vai contra a dignidade da pessoa humana, da mulher, né? Aí nós já não tocamos mais na questão da empregada. É uma empregada, mas é uma mulher, né? E aí ele vai contra os direitos e garantias que a mulher tem, né? Ele ofendeu ela dignamente, ofendeu ela na personalidade dela e cometeu crime contra ela. O juiz condenou em 20 mil, nós recorremos, mas foi mantido os R$20 mil para ela, mas ela ganhou a rescisão indireta e todos os direitos dela foram garantidos. Maravilha. E é muito nítido que você tem uma vasta experiência nessa área. E a desvalorização da empregada doméstica, apesar de estar sendo muito trabalhado para que isso diminua cada vez mais, ainda acontece muito. E qual o ponto principal que você, doutor, acha e encontra na maioria ali dos seus processos que faz com que as empregadas demorem muito para procurar ajuda? Você mesmo falou, foram 3 anos sofrendo isso. É muito tempo
Por que essas mulheres, essas empregadas demoram a procurar a ajuda de um advogado? É fácil. Geralmente a empregada doméstica ela tem um filho, 2 filhos em casa e não tem companheiro. Elas são sozinhas. Muitas das vezes é um filho maior de 13, 14 anos que cria o menor de 3, de 2 anos. Ela deixa em casa e parte para o trabalho. Essa é a guerra dela. Entendeu? E aí ela se envolve no trabalho e cria ali um âmbito, e aquilo ali, ela depende totalmente financeiramente daquilo ali. Ela não pode abrir mão daquilo ali, porque ela tem filho para sustentar. Então ela se submete a determinados comportamentos do empregador que humilha ela, que assedia ela, que desvaloriza, ela acaba sendo desvalorizada. E a desvalorização da empregada doméstica não é só a questão dessa relação, mas também dos valores que têm sido pagos, um salário mínimo, né? R$2.000, R$2.500. E aí o que acontece? Nós temos um grande número de mulheres que eram empregadas domésticas, mas preferiram ser diaristas. Por quê? Na diária elas ganham R$300, R$400 e formam um capital grande no final do mês. Porém, existem diaristas que são empregadas domésticas. Por quê? Elas trabalham 3 vezes na semana, com aquela jornada certa que ela não pode faltar. Ela depende daquele dinheiro e daquele trabalho ali, né? Trabalha 3 ou mais dias da semana para aquele empregador. Não tem a carteira anotada e nem os direitos constituídos, mas reconhecidos. Porém, ela trabalhou 3 vezes na semana, ela já é uma empregada doméstica. E ela tem direito à carteira de trabalho. Ela trabalhou 3 vezes na semana ou mais, ela tem direito a reconhecimento do vínculo, carteira de trabalho anotada, o E-Social comunicado, FGTS, a multa rescisória, as férias, 1/3 constitucional e também o 13º dela. E no E-Social já está sendo pago o INSS dela. Quando ela abrir lá o CNIS, vai aparecer o INSS dela pago direitinho. Entendeu? Então, a empregada doméstica, ela sofre muito por conta dessa desvalorização dela como o próprio ser humano, né? Exatamente por causa dessa questão dela social. Nós não podemos esquecer de uma coisa muito interessante. O empregador doméstico, ele cumpre a função social dele. A função social do empregador doméstico, ele tem que proteger a integridade física da empregada doméstica, a integridade psíquica, emocional da empregada doméstica, proteger o contrato dela, fazer tudo para que o contrato dela não se encerre, né? E sempre lembrar o quê? A empregada doméstica tem filhos em casa? Ela está sabendo disso. A empregadora está sabendo, o empregador está sabendo disso. Então, ela tem que levar em conta que ela tem filhos em casa. Maravilha, doutor Marcos. E qual conselho você deixaria para a gente encerrar para empregadores que querem fazer tudo de forma ética e justa? Bom, se o empregador quer uma empregada doméstica com vínculo reconhecido, a carteira de trabalho anotada, ele vai precisar fazer o E-Social dela, entendeu? Agora, se o empregador doméstico está sofrendo ação trabalhista contra ele, mesmo tendo reconhecido, e ela está pedindo inúmeros direitos que ela não tem direito, ele vai precisar procurar um advogado especialista para poder combater essa reclamação trabalhista que está vindo contra ele de forma injusta. Maravilha, doutor Marcos. Obrigada por ter aceitado o meu convite de compartilhar todas essas informações e deixa seu contato para a empregada doméstica que está aqui nos assistindo e quer te contratar. Então, o meu contato é 2197-104-3176. Também eu atendo pelo WhatsApp e vai ter uma tarjazinha verde lá embaixo. Você clica embaixo e você vai entrar direto em contato com a nossa equipe, que vai atender você e vai atender você também diretamente, tá? Obrigada. Obrigado Até o a vocês, próximo tudo de bom. episódio.